Então, o meu texto ele vai muito nesse sentido, de perceber a necessidade que nós temos hoje de discutir Paulo Freire, de analisar a sua obra e de cada vez mais aprendermos com ele, não um método, não um método de ensino, não um método de alfabetização, mas vai muito, muito além, né? Compreendermos a partir dele uma discussão sobre vida, sobre educação, sobre empatia, que é o que nós precisamos a todo momento. Eu vou pedir desculpa a vocês pelo barulho, porque é que eu estou no trabalho pela manhã, e aí está sendo feita uma obra ali na minha antiga sala, eu me mudei um pouco para essa aqui, mas eu acredito que não vai atrapalhar muito. Então, veja só. Então, o que é que eu pensei para hoje? Hoje nós vamos ter dois momentos, né? Dois momentos de nosso minicurso. Um momento onde eu vou finalizar a discussão dessas aulas, que é o nosso momento síncrono, né? Que é o nosso momento que está acontecendo agora, e um momento assíncrono. O que é isso, né? Por que eu pensei dessa forma? Primeiro, porque vocês já estão muito cansados, eu compreendo, eu já participei de organização de eventos, e aí eu percebo que vai dando, na sexta-feira, vai dando um certo cansaço em todos nós. Então, isso é absolutamente normal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Esse momento eu vou finalizar a apresentação do meu material, a discussão sobre as cartas do Paulo Freire, e aí eu vou retomar a partir de professora Cíntia Não, que é o livro que a gente estava discutindo ontem. E aí, no final, né, nós vamos interromper o nosso minicurso, porque vocês vão escolher essa segunda parte, nós temos uma carga horária, mas essa segunda parte vocês vão se dedicar à escrita da carta. Né? É um momento assim bem simples, né? É um momento bem subjetivo, não se preocupem em normas, não se preocupem no formato, não se preocupem com nada. Se preocupem somente em vocês escreverem uma carta para um pensador que vocês estão estudando e que nele não havia essa rigidez de escrita, não havia essa rigidez forte que a academia muitas vezes nos impõe. Paulo Freire era um pensador nada acadêmico. Ele partia muito da sua subjetividade e da sua relação humana com as pessoas. Então, não há por que se preocupar com uma discussão técnica, teórica, a partir do material que vocês vão produzir. Eu prometi a vocês ontem, aliás, eu falei que quando eu pensei a proposta do minicurso, eu havia pensado em concluir com uma carta. Uma carta não para o Paulo Freire, como vocês vão fazer, mas uma carta para vocês. E aí, antes de começar a discussão do PowerPoint, que é partindo do livro Professora Cíntia Não, eu vou ler essa carta. Né? Depois eu posso disponibilizar ela para vocês no link que eu coloquei, que eu criei no Google Forms. Para o envio da carta de vocês, eu coloquei alguns campos como e-mail, telefone, porque aí eu vou enviar depois essa carta para vocês e vou dar uma resposta. Toda carta precisa de uma resposta. Então, à medida que eu for recebendo, não tem um prazo determinado. Né? Vocês podem enviar, inclusive, daqui a 15 anos. Então, quando chegar essa carta, para mim, eu vou dar uma resposta para vocês, tá certo? Então, vou pedir licença para ler a minha carta a Paulo Freire. A vocês. Lembrem-se, essa carta eu escrevi sem conhecer vocês, sem saber quem participaria do minicurso. É uma grata e bela oportunidade poder conversar com vocês. Uma conversa que desejo que seja linda, em todos os sentidos, mas que, para além da boniteza das palavras, que nossa conversa se torne inquietação, agitação e balbúrdia. Educação é isso. É fazer barulho, é poder despertar sonhos, movimentos em nós mesmos e que um dia nos levarão a sonhar ainda mais. Vocês têm sonhos? Saibam que sonhar é aquilo que nos torna humanos.
que nos torna gente. E ser gente é um desafio constante. Ser gente é também se indignar com a própria condição. E se sonhar é uma condição humana, ser gente é a segunda condição. Mas aí eu vou falar de outro tema com vocês. Que país é esse? Uma nação que nos tem roubado vidas, que nos tem roubado a capacidade de sonhar, de querer o bem nosso e daqueles que nos são caros e queridos. Que terrível crueldade que estão fazendo com o Brasil. Nem mesmo podemos mais flertar nas redes sociais. Ao invés de afetos, de amores, daquilo que nós precisamos para existir, somos bombardeados por uma onda de fake news, mentiras, negacionismos, intolerâncias. Dá até medo, não é mesmo? E eu não quero que minha escrita deixe vocês angustiados. Prefiro que ela deixe-os inquietados, incomodados, com raiva e com ira. Mas como vocês estão? Existe algo bonito em vocês. É esse desejo de aprender e de se descobrirem todos os dias. A grande maioria de vocês deve se encontrar num momento de descobertas, de desejos, de sonhos. Sonhem, ousem e desafiem a si mesmos. E sejam sempre inquietos, violentos, no sentido de derrubarem qualquer coisa para conquistar aquilo que querem. Estive refletindo esses dias e me inspirei naquilo que Paulo Freire escreveu. Pensei não só naquilo que ele escreveu, mas naquilo que ele viveu, nas experiências que ele mostra através de uma militância ousada, desafiadora, violenta. As cartas que li mostram um afeto, mas não um simples afeto. Um afeto necessário para os dias de hoje. Para os obscurantismos que estamos vivendo. E chego à conclusão que nós temos a necessidade de esperançar. Não de esperança, simplesmente, mas de esperançar. Uma ação concreta, latente, vibrante, que acontece todos os dias. E eu espero que nosso encontro, que acontecerá nos próximos dias, seja afetuoso. E que eu possa, mesmo através do computador, ver o brilho dos olhos de vocês. Dessa juventude, de uma juventude viva, que motiva as famílias e o mundo. Já vou. Que meu encontro com vocês seja mais ou menos parecido com o meu encontro com Paulo Freire, que alimentou sonhos, que despertou desejos de um mundo melhor. E que a gente vai seguir, que a gente vai conseguir. A gente vai resistir e vamos nos encontrar neste mundo, neste vasto mundo. Camaradas, companheiros, filhos, alunos. O mundo é de vocês. Os sonhos de vocês, é dos sonhos que vocês estão tecendo. E esses que estão aí atravancando o caminho, eles passarão. Vocês passarão, assim como nos ensinou o amigo Mário Quintana. Vamos semear esperança. Vamos semear Paulo Freire. Cubati, 14 de setembro de 2021. Essa é uma carta que eu escrevi para vocês, mesmo sem conhecer vocês, mesmo sem saber quem vocês eram. Essa carta eu escrevi quando o simpósio foi aceito, e aí comecei a pensar, né, da necessidade que a gente tem de se encontrar, da necessidade que a gente tem de alimentar a esperança um dos outros. E aí eu fecho ela com uma frase que eu gosto muito do Mário Quintana. Mário Quintana diz o seguinte: eles passarão, eu passarinho, eu liberdade. Certo. Depois, oi Thaís, depois eu posso disponibilizar para vocês, tá certo? Eu vou mandar depois eu posso até postar em alguma rede social e mandar para vocês.
Esse é meu desejo de vocês. Esse é o desejo que eu tenho, que vocês possam sair desse minicurso alimentados com esperança. Porque o contexto que nós vivemos, ele é muito difícil. Nós precisamos falar disso, né? O contexto que nós vivemos, ele é muito difícil nos aspectos humanos, sociais, políticos. Mas nós não podemos desanimar. Nós não podemos nos deixar vencer pelo desânimo que não só esse governo, mas essa sociedade nos coloca. E ontem eu acompanhava a professora, se não me engano, a professora professora Andréia, muito angustiada e muito sensível com a situação de muitos de vocês, né? Porque nós tivemos recentemente o governo cortando 90% dos investimentos em ciência e tecnologia. E isso não afeta tanto a área da medicina, como a área da física, da área da química, não, isso afeta nós, afeta vocês, que são alunos PIBID, que são alunos PIBI, que são alunos da residência pedagógica. Cadê a bolsa de vocês? Isso é para nós pensarmos que é necessário, sim, uma revolta. É necessário, sim, pregarmos uma revolta frente a tudo isso que nos está acontecendo, que está nos desumanizando. O Didi Huberman, ele fala muito disso, desse processo de desumanização que a gente está vivendo. E aí nós precisamos de esperança. Paulo Freire, ele condena a palavra puramente esperança. Ele diz que esperança é verbo, esperançar, construir, movimentar em prol da sociedade melhor. Então, eu já trabalhei esse material aqui, eu vou passar para o slide seguinte, sobre essa obra, que esse professor não, e aí ele, nessa obra especificamente, as cartas dele são instrutivas. O que é uma carta instrutiva? Né? Ele dá algumas instruções aos professores. Ele elenca uma série de qualidades que ele acha indispensável aos educadores, como a humildade, a amorosidade e o amor brigão. O que é isso, né? O que eu coloquei na minha carta e Paulo Freire coloca nas cartas dele. O amor brigão é quando você ama uma coisa, quando você quer bem aquilo e, de certa forma, você luta. Você não se conforma com a realidade que está posta e você literalmente parte para a briga para defender. Hoje, desde cedo, acho que desde a madrugada, eu recebo mensagens e fico muito feliz com isso, mensagens sobre o Dia dos Professores. Desde cedinho eu recebo essas mensagens e eu vejo o tempo todo que não são puras mensagens de otimismo, que 90% das mensagens que eu tenho recebido do Dia dos Professores desde a madrugada são mensagens que me motivam a querer algo melhor para mim, algo melhor para a educação. Então, é esse amor brigão que Paulo Freire diz, né? Um amor que movimenta você a, de certa forma, brigar por aquilo que você gosta, brigar por aquilo que você acredita, e nenhum outro pensador da educação fez isso. Nenhum outro pensador da educação nos motivou tanto a pensar uma briga, um amor violento pela educação como Paulo Freire, porque ele viveu isso. Tem gente que acha que Paulo Freire foi um pacifista. Não. Uma vez uma aluna minha disse que achava Paulo Freire muito parecido com Gandhi. Eu disse, não, ao contrário. Não acho. Né? Gandhi era um pacifista no sentido literal do termo. Freire não. Paulo Freire é violento, Paulo Freire incomoda. As palavras de Paulo Freire não são palavras de quem está preocupado em fazer uma revolução silenciosa, não. Basta ler o que ele escreveu. Quem diz que Paulo Freire é um pacifista, não é porque nunca leu. Porque os textos dele são todos militantes, principalmente suas cartas.
E aí ele fala de coragem, de tolerância, de decisão, de segurança, de paciência, de impaciência, mas, sobretudo, o que permeia esse livro é os conselhos, as diretrizes, aquilo que ele vai falar sobre a educação, aquilo que ele pensa que um professor deve ser. E aí ele faz uma ligação com o título, né? Não é pia. Pia é uma coisa muito assim que você pensa muito do afeto, da paciência, de uma passividade, de uma concordância. Não, nós somos professores. Acima de qualquer coisa, acima de formadores de opinião, acima de qualquer coisa, nós somos professores, nós somos agentes de um processo. Nós não somos sujeitos. Sujeito é aquele que obedece e segue as regras. Nós somos agentes. Agente é aquele que transforma, aquele que modifica a realidade. Então, isso é mais uma coisa que nós devemos aprender com o nosso mestre Paulo Freire. Eu separei de cada livro um trechozinho, né? E aí, nesse, ele fala o seguinte: ao longo de minha vida, eu não perdi nada por expor a mim e meus sentimentos, obviamente, dentro de certos limites. Percebam, isso é uma subjetividade muito grande, né? Falar dos seus próprios limites pessoais. Em uma situação como esta, creio que lugar de expressão de uma falsa segurança em lugar de um discurso que, tão dissimulado, desvela a nossa fraqueza, o melhor é enfrentar nosso sentimento. O melhor é dizer aos educandos, numa demonstração de que somos humanos limitados e que o que experimentamos na hora. É falar a eles sobre o próprio direito do medo, de que não pode ser negada a figura do educador ou educadora. Tanto quanto o educando. Eles têm direito de ter medo. O educador não é um ser invulnerável. É tão gente, tão sentimento e emoção quanto o educando. O que contraindica em face ao medo. O ser educador é a incapacidade de lutar para sobrepujar o medo e não o fato de tê-lo ou senti-lo. O medo de como não sair do seu primeiro dia de aula em diante. Muitas vezes os alunos já experimentados que adivinham a insegurança do professor novato é algo mais do que natural. Eu não sei a experiência daí da região de vocês, de onde vocês moram, mas aqui nós temos uma, que inclusive é uma praga, que literalmente é uma praga, que está se espalhando pelo Brasil através da reforma do ensino médio. É uma coisa chamada escola integral. É uma praga até em certo ponto, né? Porque eu não sei se vocês já analisaram os currículos do próximo ano. O terceiro ano do ensino médio, por exemplo, não tem história. O terceiro ano do ensino médio não vai ter história porque ela foi engolida por outras disciplinas. E aí tem uma disciplina chamada Projeto de Vida, certo? A disciplina Projeto de Vida, ela, não sei como é que se chama isso, eu já vi alguns modelos do Estado de São Paulo falando do Projeto de Vida, né? Inclusive, uma das cartilhas que nós utilizávamos aqui no Estado era de inspiração da cidade de São Paulo. O Projeto de Vida, ele, de certa forma, é um projeto que trabalha a subjetividade do aluno. E aí ele cria algumas noções que eu acho que são bem negativas para o contexto educativo. De que forma? O projeto de vida, ele alimenta, pelo menos na sua filosofia, na sua proposta, ele fala muito de sonhos, de construir sonhos, mas aí ele limita muito, porque ele diz que
o aluno ele tem que ingressar no mercado de trabalho após sair do ensino médio. Que o projeto de vida dele é basicamente construir uma carreira universitária e depois profissional. E eu, na época, eu passei 4 anos como diretor de uma escola estadual, aqui na Paraíba, e eu discordava muito do projeto de vida, que eu dizia muito nas formações que a gente participava. Gente, o projeto de vida eu vou dar o exemplo de um aluno, que vocês não vão conhecer. O projeto de João Marcelo não era cursar a universidade. O projeto de João Marcelo era constituir uma família. E aí, depois, ele montou uma lojinha aqui na cidade de aparelho de coisa de celular. E ele é muito feliz. Quer dizer que ele não realizou o projeto de vida dele? Claro que realizou. Então, a gente não pode se conformar com esses modelos que dão pronto para a gente. E Freire, nessa carta, ele fala muito do medo. É do medo que nós temos muitas vezes. Eu não sei vocês se já tiveram a oportunidade de lecionar primeira vez. É muito tenso. É muito tenso o seu primeiro dia de aula, gente. Chega a ser engraçado. Eu mesmo tive dor de barriga no primeiro dia de aula. E olha que meu primeiro dia de aula foi na educação de jovens e adultos. E eu tive uma dor de barriga que eu quase não vou para a escola. Porque de nervoso, de medo. Isso é natural. Isso é natural um aluno fazer uma pergunta a um professor e ele não saber responder. É natural o professor vacilar no momento em sala de aula. E aí ele precisa falar porque ele precisa desnaturalizar essas concepções pedagógicas que nós vivemos, em que se diz que um professor vai para a sala de aula porque ele está preparado. Não. Muitas vezes nós não estamos preparados para a realidade de uma sala de aula. Muitas vezes, nós não estamos preparados, e aí eu digo, enquanto aspectos formativos, enquanto aspectos pessoais. Existem dias que nós não temos estrutura para dar uma aula. Eu coloquei aqui no chat meu número de telefone. Quem quiser, pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu envio a carta que eu escrevi para vocês em PDF, tá certo? Thaís pediu, aí pode mandar uma mensagem para mim, Thaís, que eu envio a vocês o PDF. Então, eu conto para vocês uma experiência bastante pessoal e não tenho medo. Sim, as cartas de vocês eu vou enviar daqui a pouco, fez um link, certo? Eu conto para vocês uma experiência bastante pessoal, e aí eu me inspiro muito quando eu estava vendo essa carta desse livro do Paulo Freire, quando ele fala do medo, que a gente precisa mostrar que nós temos para além de qualquer coisa. Nós temos um lado humano que precisa ser evidenciado e destacado em sala de aula, que eu passei 5 anos, eu tive um relacionamento, eu passei 5 anos casado. Desse casamento eu tive uma filha, e assim, me separei recentemente, e assim, foram 5 anos que eu convivi com uma pessoa que eu tinha problemas constantes, eu tinha problemas diários com essa pessoa, até que esse ano, nós sentamos, e resolvemos nos separar. E eu tinha muito problema porque eu sempre fui brincalhão. Dentro dos limites, evidentemente. Sempre fui muito brincalhão com meus colegas, com meus alunos. Sempre tive uma relação de afetividade, sempre tive uma relação de proximidade muito grande com as pessoas. Não só com os estudantes, mas com muita gente. E aí minha esposa não gostava disso, Ela era muito ciumenta e, além disso, ela era uma pessoa muito fechada. E a gente brincava muito. E tinha dias que eu chegava de mau humor na sala de aula. Tem dias que eu explodia. E teve um dia que eu explodi na sala de aula, que o aluno teve uma brincadeira comigo, e na hora eu não consegui filtrar aquilo, E eu dei uma resposta bem mal educada a ele, Eu disse que se limitasse ao lugar dele e deixasse minha vida pessoal de lado. E hoje eu pedi desculpa. Esse aluno, inclusive, hoje ele já mandou uma mensagem para mim muito bonita,
a respeito do Dia dos Professores. Por que eu vou ter medo de falar isso com meus alunos? Por que eu vou ter medo de falar isso com vocês? Por que eu vou ter medo de falar que eu não tenho segurança para dar uma aula sobre determinados conteúdos? Porque eu sou humano. E Paulo Freire, se eu não aprender isso com ele, se eu não aprender que a minha humanidade é o que me torna gente, né? Os meus sonhos, os meus desejos é o que me tornam gente, eu vou me esconder, eu vou criar uma face minha que não existe. Então, eu preciso compreender essas coisas e colocá-las em prática na minha vida. Não há nada mais natural do que o medo, minha gente. Não há nada mais natural do que a vergonha. Eu gosto muito de participar de eventos, e aí eu prefiro que um simpósio temático que eu participo, que eu organizo, um GT ou qualquer coisa, ele tenha mais alunos de graduação do que mestres e doutores. Por quê? Porque eu já passei... existe aquele nervosismo, né? Quando você vai apresentar um trabalho, pode ser o professor da sua turma, mas existe um nervosismo muito grande. Existe o nervosismo de você estar à frente a pessoas que você não conhece, né? De você dizer uma coisa que outra pessoa vai discordar e vai gerar uma discussão, né? Existe muito isso. Mas eu prefiro, e eu sempre digo, eu disse, olha, vamos participar, porque é um momento nosso, é um momento que a gente está falando de igual para igual, e eu gosto disso. Então, mais um ensinamento de Paulo Freire a respeito do fazer docente, daquilo que nos torna humanos, certo? Então, os próximos livros de cartas que eu apresento a vocês é Cartas a Cristina, Reflexões sobre Minha Vida e Minha Praxis, que é um livro bastante pessoal, ele escreve cartas, mas ele escreve cartas mais autorreflexivas, né? Ele reflete sobre a vida e a praxis, demonstrando outra face, a face da privação, né, que denominou de pobreza fechada, isto é, a aparente estabilidade econômica e social, a falta de condições essenciais de sobrevivência, que aí ele fala não só da vida pessoal dele, mas também ele fala de uma realidade da maioria dos brasileiros, né, que é a pobreza, né, e aí leve-se em consideração que Paulo Freire ele viveu no Recife. Recife é uma cidade onde nós temos muita periferia. Paulo Freire era da periferia. Viveu também numa cidade do interior, Jaboatão dos Guararapes. E aí ele fala de um pouco do contexto familiar, principalmente após a morte do pai dele, onde eles passaram por situações de privação. E aí ele fala também da classe média do Recife, que passava por um momento de empobrecimento que afeta a sua família, e então, quando ele conhece a pobreza, né, que ele chama de pobreza aberta e fechada, né? A pobreza aberta é aquela composta pelas crianças e adolescentes dos mucambos, que também transitam pelas ruas, as vilas, como pedintes e necessitados. E a pobreza fechada é aquela das famílias, onde as famílias passam pela necessidade de pão e pela necessidade de alimentação. Nós temos aqui, eu sou de uma cidade do interior, da Paraíba, e a nossa principal cidade aqui, que é tida como um polo universitário, nós temos duas grandes universidades nessa cidade, na cidade de Campina Grande. Uma é a Universidade Estadual da Paraíba, que é onde eu fiz minha graduação, e a outra é a Universidade Federal de Campina Grande. Na Universidade Federal de Campina Grande, nós temos um mestrado em História, temos mestrado em Educação. Na UEPB, na estadual, nós temos mais cursos de graduação. E aí ela é uma cidade que a gente vai sempre. A supermercado, a banco, essas coisas. E aí eu tenho ido constantemente a Campina Grande e eu tenho visto e pensei muito nessa obra dele, Cartas a Cristina, porque eu nunca vi. Eu transito por Campina Grande desde a época que eu tinha 18, 19 anos, que foi quando eu comecei a estudar, ou seja, mais de 10 anos
né? Andando por Campina Grande, eu nunca vi tanta criança na rua pedindo. Nunca vi tanta criança. Adultos sempre vi, mas crianças agora estão num nível absurdo. E eu não sei se vocês observam isso também na realidade de vocês, certo? Mas é muito difícil isso. E aí sim eu pensei, como é que Paulo Freire veria isso? Essas crianças, por dois motivos, elas estão distantes da escola. Primeiro, pela questão da pandemia. Segundo, pela questão da vulnerabilidade social. E aí nós devemos pensar muito isso. E aí eu pensei a partir dele, né? Penso a partir dele. Né? Quais são os impactos sociais que isso vai ter? Quais os impactos humanos que isso vai ter na vida e na formação dessa criançada que está fora do contexto escolar? E aí eu vou ver isso a partir de um olhar introspectivo, né? Pensando a partir de mim mesmo, como vim de uma família de agricultores semi-analfabetos. Eu acho que eu falei isso no primeiro dia, eu sou o primeiro da minha família a ter tido acesso ao ensino superior. Minhas irmãs, uma só cursou até a 8ª série, que hoje seria 9º ano, a outra só o fundamental. Meus pais não sabiam ler e escrever. E aí eu penso muito isso, a educação enquanto um processo de transformação. E aí eu construí essa obra interessante que, veja só, Paulo Freire já tem 70 anos de idade e ainda continuava com um pensamento muito lúcido, muito comprometido socialmente. E aí ele fala das suas vivências, dos significados e da sua própria história. Né? O que fez ele... É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer uma reflexão nessas cartas a partir do que eu sou hoje, de como eu cheguei até aqui, de como eu pude me transformar. E aí a experiência dele pela pobreza é muito, muito, muito forte. Eu não sei se Paulo Freire chegou a ler, não sei, não tenho nenhuma referência sobre isso, mas o Walter Benjamin, né, o alemão, o filósofo Walter Benjamin, ele tem um texto muito bonito chamado Experiência e Pobreza, que ele reflete sobre a sua própria situação social, a própria situação enquanto menino pobre, né, enquanto pessoa pobre, para desenvolver uma filosofia. E aí esse tema da pobreza ele vai ser bastante íntimo, bastante ligado à sua vida. Né? E ele passa pela sua memória, de uma educação testemunhal, coerente. Né? A vida de Paulo Freire foi repleta de relações pessoais, sociais e políticas no Brasil e no exterior, que o qualificaram, né? O que deram propriedade para que ele falasse sobre a utopia de viver e sobre o pleno inacabamento da sociedade. O que é que eu quero dizer isso? Né? Primeiro, ele está falando de alguma coisa que ele viveu. Não só de pobreza, mas da própria necessidade que ele tinha enquanto sujeito. E aí ele diz o seguinte: muitas vezes atravessei a noite, abraçado com meu medo debaixo do lençol, ouvindo o relógio grande que ficara na sala de jantar, rompeu o silêncio com as pancadas sonoras. Em tais oportunidades se estabelecia em mim, e o relógio grande, uma relação especial, reforçando misteriosamente os condicionamentos de meu medo. E seu tic-tac ritmado me dizia também, dentro do silêncio fundo, que ele era uma presença desperta, marcando o tempo que eu precisava que corresse. E um bem estranho ao relógio grande me tomava todo. Uma vontade de dizer ao relógio grande: muito obrigado, porque você está aí, vivo, acordado, quase velando por mim. Hoje, tão longe daquelas noites, daquela sensação, ao escrever sobre o que sentia, eu revivo o afeto mágico ao relógio grande. Escuto o relógio grande. Tenho de repente na memória do meu corpo a claridade indecisa da lamparina sublinhando a escuridão da casa.
a geografia da casa, o quarto em que dormia, a distância entre ele e a sala, onde batia confortavelmente o relógio grande. Vocês são jovens, vocês são praticamente crianças, vocês não sabem o que é uma lamparina, né? Eu acho que vocês nunca viram o que é uma lamparina. Me perdoem se eu estou errado. Mas uma lamparina, ela é uma lâmpada movida a gás, um fogo. Eu queria ver se eu achava aqui. Ela é uma lâmpada, uma luz movida a gás, que era muito comum nas cidades onde não havia energia elétrica, certo? E aquilo eu vivi muito, eu tenho a experiência da lamparina, porque minha família é de origem rural. E aí eu sempre estava na casa das minhas tias, e lá sempre tinha, não tinha energia elétrica, e a luz era movida a lamparina. Gente, aquilo era de um mau cheiro, cheiro de gás, não é nem gasolina, né? Terrível. E aquilo fez parte da infância de Paulo Freire, assim como fez parte da minha. Eu me vi nesse trecho dessa carta dele. Eu estou exibindo para vocês aí uma foto. Eu peguei uma foto aqui da internet e estou colocando aí para vocês. E eu lembro que quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu mandei para um amigo meu, que hoje é secretário de Educação aqui no meu município, e aí ele mandou uma mensagem me respondendo que quando leu minha dissertação de mestrado, lembrou dos momentos em que precisava estudar utilizando a lamparina. Isso faz parte das nossas memórias. É uma atividade de rememorar, de reviver determinadas experiências, e Paulo Freire foi muito feliz nisso. Isso aí está expressa as questões relacionadas à pobreza, da qual ele descreve nessa sua obra. A experiência dele de observar uma casa, de pegar aspectos cotidianos da sua vida e trazer para a sua realidade de escrita, 70 anos após poder falar daquilo que ele viveu durante a sua infância, né? Não só a presença do relógio enquanto um instrumento assim, que marcou a vida dele, né? Que marcou a experiência dele, mas também de falar daquilo que dava sentido à própria infância, ao próprio contexto em que ele estava inserido. E aí ele não despreza. Lembre-se, a gente está falando de um cara que teve experiência no mundo todo, que teve experiências políticas em vários países, certo? Então, já adiantando aqui, o último texto de cartas que eu quero apresentar para vocês. Ele não foi um livro organizado pelo Paulo Freire. Paulo Freire já tinha falecido quando foi publicado esse texto, e é o livro Pedagogia da Indignação, né? Ele foi organizado pela viúva dele, Paulo Freire. Paulo Freire casou 2 vezes, eu acho que eu vou ser igual a ele. E quem organizou foi a Ana Maria Araújo Freire, né, que reuniu alguns escritos, algumas cartas que ele deixou inéditas, né? E aí eu coloquei um ponto interessante. Veja que o curioso fato que Paulo Freire morreu escrevendo o seu último texto para uma forma de carta. Então, eu acredito que a metodologia das cartas foi também o gênero que ele mais gostou nos últimos anos de vida, até porque o último texto dele, que termina inacabado, é uma carta. E aí vejam aquilo que eu falei para vocês ontem, né? O último texto, ele fala da indignação dele sobre a morte do Lívio Galdino, né? Afirmado ter sido um equívoco, pois pensavam que tratasse de um mendigo.
E aí ele diz, sempre um mendigo e um índio, qual a diferença? Né? Houve um crime, houve uma atitude criminosa. As cartas discorrem sobre os assuntos como a tirania da liberdade, onde ele parte do momento do dia a dia e nos leva a pensar. Quando se fala em liberdade, eu não estou falando do mundo simplesmente para ele me adaptar, mas para transformá-lo. Ele fala em liberdade, educação como prática da liberdade, não somente que eu seja livre, não somente que eu seja uma pessoa livre, mas que eu possa produzir liberdade no outro. Também fala sobre a relação entre a autoridade, e aí lembre-se que é um momento onde a ditadura militar já tem finalmente acabado. Nós já temos um momento onde ele já vivemos as experiências democráticas, né? O Paulo Freire, inclusive, é um dos grandes idealizadores do projeto, o projeto de democracia encabeçado pelos movimentos sociais, dos partidos de esquerda como o PT, na época do Lula. E aí ele fala muito dessas liberdades em que a gente está necessitando construir para a liberdade. Esse slide que eu estou exibindo para vocês aí é para que vocês tomem conhecimento. Eu já mencionei essa obra. É uma coletânea de textos, de livros, publicados pela Universidade Estadual da Paraíba. Estão todos os 3 volumes disponíveis para download. O título do projeto foi um projeto encabeçado pelo professor professor Sidoval, desculpa, da Universidade Estadual da Paraíba. Sim, voltando, essa coletânea aí, ela foi publicada recentemente pela Universidade Estadual da Paraíba, né? Foi um desafio que o professor Sidoval lançou para a comunidade acadêmica, e ele constitui na escrita de cartas, né? Escrita de textos por professores para Paulo Freire, né? E aí eu tive a feliz como é que eu posso dizer, oportunidade de escrever uma carta para Paulo Freire que está lá no volume 3, né? Então, no terceiro volume é uma obra extensa, que aí eu vou colocar aqui o link do site da editora da Universidade Estadual da Paraíba, e vocês podem baixar, assim como também tem outros conteúdos bem interessantes. Eu vou finalizar, como eu disse a vocês, até porque eu quero deixar a oportunidade para que vocês tenham esse momento assíncrono, que é a escrita da carta. Eu já vou colocar para vocês aqui o link, e aí vamos conversar um pouco sobre como vamos fazer, né, esse movimento. Como eu disse a vocês, não é uma obrigação de vocês, mas eu queria muito ter acesso a isso, ter acesso a esse material que vocês vão produzir, e ela é bem subjetiva. Eu coloquei alguns campos, né, no formulário do Google Forms, e aí tem lá um campo que vocês vão escrever uma carta, e aí uma carta pode ser um bilhete, né, pode ser uma mensagem, pode ser um pequeno texto para Paulo Freire. E aí eu quero que vocês partam não só das experiências que vocês tiveram no minicurso, mas também das experiências que vocês tiveram durante as atividades que vocês estão tendo nesse evento, que eu acredito que está sendo muito importante para a formação de vocês. Não só para a formação pedagógica, mas principalmente para a formação humana e cidadã que vocês estão desenvolvendo a partir do campo de atuação de vocês. Então, eu dividi esse dia hoje nesses 2 momentos. Tivemos a atividade síncrona e teremos a atividade assíncrona, que é a escrita desse material. E aí eu sei que vocês têm muitas coisas, alguns vão apresentar trabalhos, alguns vão apresentar trabalhos à tarde, vão exercer atividade de monitoria, e aí nós teremos 50 minutos, até o meio-dia, que é o horário de duração do minicurso, e aí eu queria que vocês utilizassem esse tempo para escrever essa carta. É um texto bastante subjetivo,
não é uma discussão, eu não vou ficar aqui acompanhando vocês, vou me retirar da sala e vou pedir que vocês façam isso. Aproveitem esse momento, né? Escrevam, né? Coloquem a sua subjetividade em evidência para pensarmos isso. E aí, só para finalizar, eu quero agradecer a vocês, né? Não só pelo interesse em participar do minicurso, mas também pela permanência durante esses 3 dias, né? Durante o desenvolvimento desse evento. Agradecer de todo o coração a Vitória Beatriz, que durante todos os dias esteve bastante disponível a conversar, a ajudar, a exibir os materiais que eu não conseguia. E eu vou pedir que vocês respondam o formulário, até porque aí eu quero ter o contato com vocês. Lá eu vou pegar o e-mail de vocês, vou enviar os slides, vou enviar os livros que eu tenho de Paulo Freire para vocês, e a gente vai acompanhar. Eu espero ver vocês nos minicursos, nos eventos que a gente tem por aí afora. E aí, eu só quero agradecer a vocês de todo o coração por esse momento que me proporcionaram, por esse diálogo que foi possível a partir dessa metodologia de escrita freiriana que eu tanto admiro, que são as cartas. Desejo a vocês sucesso, não só na academia, mas sucesso na vida, tá certo? Então, obrigado. Responda ao formulário, escreva a carta de vocês, e quem quiser ter acesso à carta que eu escrevi, pode mandar uma mensagem para mim, eu coloquei o número aí no chat, e aí eu mando em PDF, tá certo? Então, um grande abraço para vocês, muito obrigado pela participação e pela presença de vocês, tá certo?